Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu gostaria de saber como você tem recebido essas mensagens. Qual a importância dessas mensagens para a sua vida? O que essas mensagens têm feito no seu coração, no seu dia a dia? Como você tem lidado com essas palavras, com essas mensagens que você tem recebido da parte do nosso Deus para poder diariamente conviver com o Santo Evangelho? Comente no nosso vídeo, escreva tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você acompanhou, as suas dúvidas, o que você precisa informar. Sua opinião, sua sugestão também é sempre bem-vinda. E se caso e porventura você estiver necessitando de oração, coloque também nos comentários. Nós estaremos orando sempre por você e pela sua família no nome de Jesus Cristo. Queremos ouvir a sua participação, queremos que você se inteire nestes vídeos, queremos que você reaja a essas mensagens pelo poder de Deus. Não fique calado, não fique parado, não fique pianinho, como diz a história. Nós queremos sentir a sua participação através da palavra de Deus. Queremos saber de você como você tem recebido no seu coração essas mensagens do Evangelho. E nos ajude a compartilhar esses vídeos. Nos ajude a proclamar o Evangelho do Senhor às pessoas. Elas também precisam ouvir a palavra de Deus. E através de você alcançaremos muito mais pessoas no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Isaías capítulo 38. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus está te contemplando. Acabamos uma série de mensagens falando sobre fruto do Espírito, muito importante, muito boa por sinal, e hoje nós falaremos sobre Deus está te contemplando. Isaías capítulo 38, versículos 1 ao 6 nos diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Ezequias era um rei, ou melhor, ele foi um rei com muita fé, uma fé inabalável, uma fé invejável, uma fé poderosa, usado por Deus para resgatar Jerusalém dos assírios, um povo bárbaro, um povo rebelde, um povo que desobedecia muito a Deus e Deus não gostava do comportamento dos assírios. E assim, o rei Ezequias foi utilizado para reformar e reavivar a cidade de Judá. Judá era uma cidade que pertencia ao povo hebreu, descendência antecessora do rei Davi, e justamente por essa situação, o nosso Deus tinha um apreço por aquele povo. Só que, como as pessoas circunvizinhas, a exemplo dos assírios, não gostavam muito dessa conversa de afinidade com Deus, de fazer as coisas certas, sempre pendendo para o mal, eles perseguiam o povo de Deus. E não foi diferente com o rei Ezequias. A fé do rei Ezequias não foi superada por nenhum outro rei de Judá. Assim a Bíblia menciona. E por que isso acontecia? Porque era uma pessoa de extrema confiança em Deus. Era uma pessoa que depositava a sua fé, a sua acreditação no Deus Todo-Poderoso. Como eu sempre venho dizendo para você, deposite a sua fé em Deus, confie nele, acredite
que só ele pode resolver os problemas da sua vida. E assim foi com o rei Ezequias, obediente a Deus, temente a Deus, uma fé inabalável, uma fé invejável. E desde então, nenhuma aliança com outras nações ele teria feito, porque as nações vizinhas não queriam pacto com Deus, não queria obedecer a Deus. E já o rei Ezequias, por sua vez, ele vinha numa determinada obediência a Deus. Ele participava, ele fazia parte de uma linhagem que sempre ouvia a voz do Senhor e procurava fazer tudo aquilo que agradava ao coração de Deus. E por esta razão, isso lhe era suficiente para poder ter a certeza de que tudo que ele pedisse a Deus, ele seria atendido. Tudo que ele colocasse nas mãos do Senhor, o direcionamento que ele solicitasse a parte de Deus, Deus estaria o atendendo. E este notável rei andou fielmente nos caminhos do Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus e Pai, da maneira que, como o Senhor o livrou da morte, acrescentando seus anos de vida, também foi livrado das ameaças do rei Senaqueribe, que era justamente um rei que liderava os assírios. E por essa razão, ele insultava o rei Ezequias, ameaçava o rei Ezequias de morte, inclusive tramou até um exército dele para saquear Jerusalém. E justamente por essa razão, o rei Ezequias, um tanto preocupado, porém confiante em Deus, na sua vitória, na sua proteção, ele não desistiu de continuar temendo ao nosso Deus. E evidentemente, a sua profunda fé, lealdade e retidão a Deus, principalmente uma vida de oração que Ezequias tinha, o ajudou a convencer a Deus da sua divina proteção para livrá-lo e também do povo de Jerusalém. Notando as características do rei Ezequias, nós podemos citar pelo menos 3. Ezequias tinha um coração voltado a Deus. Ele era temente a Deus, obediente a Deus. Tudo que Deus mandava Ezequias fazer, ele assim fazia pela sua obediência. E no demais, Ezequias orava ao Senhor constantemente. A chave da vitória é a oração. Se você não ora, se você não conversa com Deus através da oração, você não tem aptidão para poder vencer as barreiras, ultrapassar as barreiras que a vida lhe impõe no seu caminho. É através da oração que você, conversando com Deus, você pede instruções, você pede discernimento espiritual, você pede sabedoria para lidar com as situações adversas da vida. Mas para isso é preciso que você tenha uma intimidade com Deus. Veja a situação de Ezequias. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ezequias orava ao Senhor constantemente. E ele confiava em Deus. Porque, por mais que as coisas parecessem difíceis para Ezequias, um rei tão inteligente, mas por que acontecer essa perseguição do rei Senaqueribe, os assírios tentando atacar Jerusalém e o rei Ezequias um tanto despreocupado? Era justamente o segredo da coisa, porque ele sabia em quem ele confiava, ele sabia em quem ele depositava a sua fé, ele tinha plena certeza e convicção de que, confiando em Deus, o inimigo não iria vencê-lo. E justamente a minha orientação para você é essa: você tem que confiar mais em Deus, depositar nele a sua fé, a sua acreditação, entregar o seu caminho ao Senhor, os seus problemas, as suas situações, as adversidades da vida. Quantas vezes você tem ficado conturbado devido a problemas e mais problemas que aparecem, você sem saber resolver,
sem ter a solução para os problemas. Talvez seja uma enfermidade que lhe assola, que lhe persegue por muito tempo, e você sem conseguir a cura, mas através da fé, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, tenha certeza que a sua vitória é garantida no nome de Jesus. E nessa história de Ezequias nós tiramos algumas lições que eu quero passar para você. Lições que aprendemos com o rei Ezequias. O nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Uma das lições. A primeira lição. O nosso inimigo não tem poder sobre nós. Porque quem nos guarda é o Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Quem nos guarda é o general que nunca perde uma batalha. E ele sempre está à nossa frente para nos livrar e nos guardar de todo mal. Por isso que confiamos em Deus, acreditamos em Deus, temos fé em Deus, de que tudo Ele pode por mim e por você. E agindo assim, os nossos inimigos não prevalecem sobre nós, porque nós somos guardados e protegidos por Deus. Ele envia seus anjos para nos livrar, nos dar proteção, como diz o Salmo 91. E aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, confia, tem fé e acredita nele, pode ter certeza que existem anjos lhe guardando e livrando você de todo mal. Os seus caminhos estarão sendo sempre iluminados por Deus. Seus passos sempre guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Outra lição que podemos tirar dessa história do Ezequias, que ninguém zomba de Deus e fica impune. Observe que as pessoas, quando começam a zombar, ficar com chacota com o nome de Deus, criando situações vexatórias com o nome do nosso Senhor, acabam pagando com a própria vida. Quantas e quantas pessoas a gente sabe, conhece da história, de que zombou de Deus e acabou padecendo. Outras ainda conseguiram se arrepender, pedir perdão a Deus e, por meio da salvação de Jesus Cristo, ainda alcançaram a misericórdia do nosso Pai Eterno. Mas em sua grande maioria, as pessoas que zombam de Deus acabam pagando um grande preço. Por isso que eu alerto a todas as pessoas, não brinque com Deus, não zombem de Deus, não usem o nome do Senhor em vão, porque você pode pagar muito caro e principalmente com a sua própria vida. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Ele não gosta de ser zombado. Ele não gosta de ser escarnecido. Ele não gosta de pessoas que desrespeitam a pessoa dele. Pelo contrário, ele é fogo consumidor. E tenha certeza que se zombar de Deus, vai pagar um preço muito caro. Outra lição que tiramos da história do rei Ezequias é que Deus sempre ouve os sinceros de coração. Quando Ezequias recebeu a informação de que ele iria morrer, não conseguiria se recuperar da sua enfermidade, ele se virou para a parede, começou a conversar sinceramente com Deus, expor a sua situação nas mãos do Senhor, tentando lembrar a Deus de tudo o que Ezequias fez em benefício do reino de Deus. Sempre foi obediente, sempre foi ágil, sempre foi competente na execução das tarefas que Deus assim lhe designara. E isso tocou no coração de Deus, isso convenceu a Deus. E eis que naquele mesmo instante, a Bíblia refere que o profeta Isaías não tinha nem saído do jardim do palácio, quando Deus disse para ele, volte até Ezequias novamente, diga para ele que eu vou curá-lo e vou acrescentar à vida dele mais 15 anos. Porque eu ouvi a oração sincera dele. Por isso que é bom nós orarmos com sinceridade, com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, com a nossa alma mais leve, em respeito a Deus e em benefício de cada um de nós. Conversar com Deus é muito importante. É um diálogo que você tem com o Pai Eterno e é um momento muito especial. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos e Ele gosta de ter contato conosco. Ele gosta de conversar conosco.
Por isso que é preciso estarmos sempre em oração, sempre em conversação com Deus. Busque sempre ao Senhor, esteja alinhado no seu pensamento com Deus. Independentemente do momento, se for num momento que você não possa estar com seus olhos fechados, parado, meditando, conversando com o Pai, mas em pensamento você pode conversar com Ele. O seu coração pode estar conversando com Deus. E Ele ouve. Ele ouve. Tem orações que você não precisa falar, mas Deus ouve as batidas do seu coração. Ele sonda os seus pensamentos. E a outra lição que tiramos dessa história do rei Ezequias é que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas. Pelo contrário, é nosso dever obedecer a Deus. E Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que possamos entender a nossa dependência nele. Nós somos eternos dependentes do nosso Pai. E aí sim, por mais que você obedeça a Deus, faça as coisas corretamente, cumpra com suas responsabilidades espirituais, ame-o acima de tudo e qualquer coisa, ame ao seu próximo como a si mesmo, seja caridoso, seja bondoso, seja amável. Mesmo assim, as coisas difíceis podem nos acontecer na vida. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse que no mundo teremos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele está em nós, nós também vencemos. Nós também venceremos. E a reflexão sobre Ezequias é a seguinte: a história de Ezequias nos fornece uma reflexão profunda sobre a importância da fé, confiança e busca sincera por Deus. Em meio às adversidades da vida, Ezequias, como rei de Judá, enfrentou ameaças reais. Enfrentou ameaças reais e desafios significativos. Mas sua resposta foi um testemunho claro de como uma relação íntima com Deus pode moldar o curso da nossa jornada. Portanto, ao contemplarmos a história de Ezequias, ao notarmos tudo que Ezequias passou, somos desafiados a examinar a nossa própria vida. Paremos para fazer uma autoanálise, uma reflexão de como estamos cultivando a nossa fé em meio às nossas experiências diárias. Como estamos buscando a sinceridade com Deus. Será que estamos sendo sinceros nas nossas orações? Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos obedecendo a Deus da forma que Ele nos pede obediência? Reconhecemos sua soberania e confiando em sua orientação. Esse é um dos segredos para podermos alcançar o nosso êxito espiritual. Temos que reconhecer que Deus é soberano e que precisamos sempre confiar nas suas orientações. Que a história de Ezequias nos inspire a viver uma jornada de fé, de humildade e de confiança constante em Deus, para que possamos alcançar a nossa vitória, para que possamos continuar tendo a nossa intimidade com o Pai. E mais uma vez eu repito, tenha bastante fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por você nesse exato momento. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, no nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento nós estamos aqui orando juntamente com esta pessoa que nos assiste. E por que não dizer com essas pessoas? Pois acredito que tem mais de uma pessoa nos assistindo neste momento. Nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade para conosco. Nós te agradecemos pela tua paciência, pela tua benevolência para com as nossas vidas, pelas tuas instruções, pelo teu livramento, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho para com cada um de nós. Da mesma forma que o rei Ezequias foi sincero, foi honesto, foi fiel, foi temente a ti, cheio de fervor, cheio de fé, nós queremos também ter essa mesma fidelidade, este mesmo comportamento para contigo. Deus querido, nos mostra onde estamos falhando, nos mostra onde estamos errando, nos mostra onde estamos pecando e nos ajuda a consertar os nossos erros.
Te pedimos através do poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, que o Senhor possa usar de misericórdia para com cada um de nós, nos instruindo, nos orientando por qual caminho nós devemos percorrer. Nós sabemos que a vida tem sido um tanto cruel com as pessoas, não porque tem que ser assim, mas o inimigo das nossas almas sempre apronta para poder atingir a mim, a essa pessoa que está nos assistindo, que está orando conosco, aos seus familiares, aos meus familiares, enfim, Pai. Protege-nos de todas as astutas ciladas do inimigo. Livra-nos e guarda-nos de todos os males. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos cobre com o sangue de Jesus Cristo, o qual nos purifica de todo o mal. Nós te pedimos, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa, na tua infinita misericórdia, estender as tuas potentes mãos, abençoando os teus filhos, abençoando o teu povo na face da terra, no nome de Jesus Cristo. E que o nosso dia seja poderoso, seja exemplo para as pessoas, que a nossa vida, instruída por ti, guiada por ti, possa servir de exemplo para aqueles que não confiam no Senhor, não acreditam nas tuas santas escrituras. Nós queremos, meu Deus, ser espelho do comportamento de Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo possa ver em nós o resplandecer da tua glória. E que o Senhor possa nos usar poderosamente para divulgar a tua palavra, para espalhar o teu evangelho, para alcançar as pessoas com a perfeita e poderosa salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por esta razão, eu te oro, eu te agradeço, certo da vitória dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa estar sempre lhe dando um abraço de vitória. E não esqueça, você tem que ter mais fé em Deus, você tem que confiar mais no Senhor, para que o poder dele recaia sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Divulgue essa mensagem, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe os seus comentários. Se for pedido de oração, pode enviar o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Ou melhor, nós continuaremos orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Deixo a você um forte abraço e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.